A paz do Senhor Jesus, EBD com Eduardo, lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Estou em uma rotina daquelas, em um momento de bastante desafio para conseguir disponibilizar aqui as videoaulas da Escola Bíblica Dominical. E mesmo sendo assim já na última hora, mas a gente fez ali aquele esforço para que pelo menos fique aqui a videoaula gravada. Eu sei que a maioria dos irmãos não vão poder acompanhar de forma antecipada, mas eu quero pelo menos deixar aqui, ainda que um tanto tardio. Mas nós temos aqui mais uma lição de elevadíssima importância, uma lição que estudamos na lição passada sobre a masculinidade. Vimos sobre a masculinidade bíblica, sobre a erosão da masculinidade, o quanto o sistema, o progressismo tem trabalhado, e na verdade tudo isso é uma ação do mal, tem trabalhado para desvirtuar o que é de fato a essência do homem, a masculinidade. Nós estamos vendo e também vimos um exemplo bíblico de masculinidade à luz da palavra de Deus. E nós temos hoje um parâmetro muito parecido que diz respeito à parte da mulher, que é sobre a desconstrução da feminilidade, da essência do ser feminino, das características peculiares da mulher. E aí nós vemos que cada dia que se passa as coisas estão ficando mais aleatórias, mais parecidas, aquilo que é totalmente diferente está parecido, está misturado, na verdade, tudo misturado, tudo bagunçado, que na verdade é uma ação do mal através de pessoas que não têm nem noção do quanto estão sendo usadas pelo maligno muitas vezes e que acabam contribuindo para agirem contra o que diz a palavra do Senhor. Nós vemos na parte inicial da nossa lição que ela mostra que a Bíblia apresenta as características da mulher virtuosa como um símbolo de feminilidade. E nós podemos ver, conforme o texto da nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje, que é de Provérbios capítulo 31, versículo 10 ao versículo 31. Ali nós vemos a Bíblia falando no livro de Provérbios, no finalzinho do livro, sobre a mulher virtuosa, ali a partir do versículo 10 do capítulo 31, e a Bíblia vai trazendo um relato, mostrando-lhe as características, as virtudes, os pontos altos da mulher virtuosa, da mulher que tem virtudes, da mulher que tem valor. E aí nós vemos então que é uma mulher que é modelo de esposa fiel, que é modelo de mãe amorosa, que é modelo de administradora e que é modelo de empreendedora exemplar. Então nós vemos que nos tempos que nós estamos vivendo, tempos pós-modernos, na era em que estamos, a feminilidade bíblica está sendo a cada momento sofrendo embates, está sendo destruída e, infelizmente, isso tem sido algo terrível e cada dia mais impactante. E nós vemos que a lição de hoje tem como propósito mostrar-nos que Deus requer que a mulher cristã tenha uma postura de acordo ao que está revelado na palavra de Deus. A mulher cristã tem que ter como postura aquilo que a Bíblia traz como parâmetros sobre como deve se portar e ser a mulher cristã, a mulher que serve a Deus, a mulher que ama a palavra do Senhor. O primeiro tópico fala sobre feminilidade bíblica. E aí, primeiro, a criação divina da mulher. Nós vimos na lição passada, já vimos sobre isso aqui, Deus que criou o ser humano. Primeiro Deus criou Adão, depois Deus criou a Eva. Deus criou o homem, em seguida o Criador criou a mulher, porque, conforme Gênesis 2,18, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus criou a mulher porque o homem precisava da mulher, precisava de uma adjutora.
precisava de uma auxiliadora, precisava de alguém por perto, para alguém para compartilhar, para ajudá-lo, para estar ao lado dele. Aí Deus cria a mulher a partir da carne e dos ossos do primeiro homem, de Adão. E aí nós vemos que a imagem divina, a imagem de Deus, foi distribuída ali para o homem e para a mulher, para aquele primeiro casal, sem distinção entre estes, entre eles. Ou seja, Deus fez Adão e Eva iguais diante dele, diante do Senhor. Então, homem e mulher foram feitos iguais diante do Altíssimo, que é o Criador. Então, nós vemos que, no que diz respeito à pessoalidade, valor, honra, respeito, o homem e a mulher, Adão e Eva, foram criados em uma igual situação. Aí nós vemos que a Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Então, nós somos iguais diante de Deus, homem e mulher, porém, o homem tem suas funções, papéis específicos. A mulher tem suas funções, tem seus papéis específicos, suas características específicas, o homem e a mulher, à luz do que o Criador determinou. Segundo, a bênção da maternidade. Nós vemos que, conforme Gênesis 1:28, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então foi um direcionamento divino para o casal, para o homem e para a mulher. E aí nós vemos que para a mulher, Deus possibilita, Deus concede a bênção da maternidade e a função de ser esposa e mãe. Então Deus deu para a mulher essa bênção da maternidade, de ser a função de ser esposa e mãe. Deus que proporcionou à mulher uma bênção, uma dádiva para a mulher. E hoje o sistema, os movimentos, os sistemas estão trabalhando para desvirtuar tudo o que é direcionado por Deus, o que está na palavra do Senhor. Hoje o sistema tem trabalhado para a mulher não sentir desejo pela maternidade, não valorizar os filhos que Deus deu, não valorizar o próprio matrimônio. O homem e a mulher, o sistema trabalha para um desvalorizar o outro, para ambos desvalorizarem a união conjugal, para desvalorizar o núcleo familiar, para relativizar os valores familiares, os valores conjugais, os valores da pessoa do sexo masculino, os valores da pessoa do sexo feminino. E aí nós vemos que, desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Outrora, isso aqui era algo que as mulheres falavam assim, com ânimo, com aquela coisa, com um jeito assim diferente, com aquela alegria. E hoje, muitas mulheres estão, quando engravidam, e aí tem com todo um contexto. E hoje já não se valoriza mais os filhos, já não se valoriza tanto a maternidade, já não se valoriza tanto os relacionamentos conjugais, as coisas estão com valores invertidos, e isso tudo faz parte de um trabalhar do sistema na direção do inimigo. É o império do mal na direção do inimigo das nossas almas, trabalhando contra tudo que está na palavra de Deus, contra Cristo, contra Deus, contra a vida cristã. É importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje. Ou seja, esse papel essencial da mulher de ter a dádiva da procriação, poder gerar filho, de ser a cuidadora do lar, a cuidadora dos filhos,
é um ponto sensível para o movimento feminista, porque o movimento feminista considera isso um ultraje. Essa palavra ultraje fala de ofensa, insulto. Para o movimento feminista que vem trabalhando como se estivesse defendendo a mulher, mas na verdade está pervertendo o conceito de mulher, as características da mulher, as funções da mulher, conforme a Bíblia ensina. E para o movimento feminista, a mulher ser caracterizada como uma pessoa que vai procriar, vai cuidar do lar, vai cuidar dos filhos, obviamente outras características e funções, mas quando lida com estas características, para o movimento feminista, isso é um insulto, uma ofensa, né? que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Emancipar fala de livrar, de se isentar, de se libertar. Então o movimento feminista está trabalhando por essa emancipação, ou seja, para se livrar, para se isentar, para se libertar dos afazeres domésticos, dos afazeres do lar, dos afazeres da maternidade. Para que a mulher se liberte de ter o compromisso de cuidar do próprio lar, de cuidar do próprio filho, da própria família. E por isso, pelo que vimos na lição passada e pelo que estamos vendo nessa lição, por todo esse contexto, é que tem um monte de família destruída, um monte de casal destruído, um monte de filhos sem pais, um monte de filhos sem estrutura, um monte de filhos que crescem sem uma boa instrução e por aí vai. Então, é terrível e altamente preocupante. Diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria, a mãe de Jesus, irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Lucas 1, 46 ao 48. Então nós vemos que Maria, quando ela recebe aquela notícia, quando ela toma conhecimento de que ela está gerando um filho, uma grande bênção de Deus, ali ela demonstra grande gratidão a Deus. Por quê? Porque é uma dádiva que Deus concede para a mulher. Essa bênção deve ser remunerada, ou seja, relembrada, sempre às mulheres cristãs do século XXI. Para fecharmos o primeiro tópico, a mulher como auxiliadora. Nós vemos que a mulher foi criada por Deus, como dissemos há pouco, para ser a auxiliadora do homem, a adjutora, né? E esse termo auxiliador é um termo que também é utilizado pelo próprio Deus, conforme Salmo 33, Salmo 121. Né? Então, o que para muitos é tratado como desprezo, a mulher ser chamada de auxiliadora do homem, que na verdade esse termo não pode ser deturpado, tem que ser à luz do contexto do que diz a Bíblia Sagrada, né? Não é uma auxiliadora no sentido de serva, não é uma auxiliadora no sentido de alguém que vai ser subjugada, não. É uma auxiliadora que vai estar do lado, para auxiliar, para ajudar, para estar junto, para ser companheira, para compartilhar. Nesse contexto. Então nós vemos que auxiliador também é empregado para se referir ao próprio Deus. Então não é algo depreciativo. É uma função nobre de ajuda e socorro. É de alguém que está ali do lado. É de alguém que abraça. É alguém que está junto. Né? Então Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Para estar ali com uma pessoa idônea ao lado do homem. Nós vemos aqui, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. A mulher não foi criada por Deus para estar sendo pisada pelo homem, para estar por baixo, para estar sendo humilhada. Não, é para estar do lado, para estar ali como complemento com as suas igualdades e suas diferenças, mas para complementar, para ajudar, para estar junto. Aí, esse tópico é fechado com com o seguinte parágrafo. Essa complementariedade mútua, essa atitude de um complementar o outro, a complementariedade mútua é necessária à formação do casal, também para a procriação, também para a satisfação sexual, também para a vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Então é necessário que um complemente o outro, que isso seja mútuo,
que vai servir em todos os momentos para a vida do casal e da família. Vai ser bênção. Segundo tópico, a desconstrução da feminilidade. Primeiro, o ativismo feminista. Aí aqui cita que no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, aconteceu a primeira onda do ativismo feminista. Aí aqui vale ressaltar que nós observamos que o movimento feminista, como muitos movimentos que existem no mundo, a gente pode citar especificamente no nosso país, tem como uma proposta na teoria algo muito bom. E até começa como se fosse algo maravilhoso. Só que aí vai sendo... a gente percebe que existe incorporado coisas que não são benéficas, que não são valorosas. Que na verdade são coisas péssimas, ruins, prejudiciais. E aí nós vemos que começou o movimento feminista na Europa e nos Estados Unidos no século XIX, reivindicando direitos iguais, para que o homem e a mulher tivessem os mesmos direitos. Aí nós vemos que o primeiro grande direito que as mulheres conquistaram, ou o primeiro direito conquistado pelas mulheres que se popularizou, que ficou mais conhecido, foi o direito de votar, o direito a voto. E isso aqui é óbvio, que isso aqui não deveria nem existir essa diferença, pela lógica humana. O ser humano, pela lógica, o ser humano, homem ou mulher, não importa, é a mesma coisa diante de Deus. Aí por que é até difícil entender que até tempos atrás, em muitos lugares, as mulheres, muitas coisas eram restritas às mulheres. Parece assim um outro mundo, sei lá. Ou a mulher não poder votar. Eu acho até difícil a gente comentar sobre isso, mas existia, era isso. E no século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Aí a gente observa que junto nesse movimento não está só uma busca por igualar direitos, mas uma busca por se ter direitos além do que se deve ter, além daquilo que é razoável, além daquilo que é estabelecido por Deus. E aí nós vemos que o ativismo avançou, se ampliou para a discussão de gênero, porque buscar liberdade sexual foi, na verdade, uma ação do movimento para que a mulher tenha direito de fazer o que quiser com o seu corpo, ter todo tipo de prática sexual e liberdade para fazer o que quer com o seu corpo. E aí nós vamos ver mais adiante o que isso acaba resultando. E aí nós vemos que a Simone de Beauvoir, que eu não sei citar o nome dela direito, eu sei que ela é uma francesa, nasceu em 1908, faleceu em 1986, e que ficou conhecida aí como uma grande ativista do movimento feminista. E aí esta mulher estabeleceu uma das máximas do movimento feminista. Né? A famosa frase não se nasce mulher, se torna mulher. Essa frase muito citada pelos que defendem o movimento feminista e outros movimentos liberalistas, que prega que quando a pessoa nasce, não se pode dizer que é um homem ou uma mulher. É um ser sem sexo, vamos dizer assim, e que ao longo da vida vai se descobrir o que quer ser, ignorando a biologia, a Bíblia e o Criador. Né? E aí nós vemos que o ativismo avançou, se ampliou para a discussão de gênero, e o movimento tomou conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, em Toronto, no Canadá, se introduziu o slogan "Meu corpo, minhas regras". Ou seja, se o corpo é meu, as regras sobre o que eu devo fazer com ele é minha e ponto. É isso que tem sido propagado e defendido por destes movimentos feministas que estão, na verdade, afrontando o Criador. E aí nós vemos que o tópico aqui deixa uma advertência para os cristãos estarem bem ligados. Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. A mulher tem os seus direitos, tem que ser afirmado e defendido. Não pode haver discriminação entre homem e mulher. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. É o que nós vemos pelo que acabamos de citar. Segundo, a liberdade sexual.
A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher nos limites do casamento. Então, a prática sexual ela não é pecado. Agora, a prática sexual fora do casamento, que seja antes do casamento, ou quando uma pessoa é casada, que tem uma prática sexual com uma outra pessoa que não é a que está com ele casada, isso é maldição. Isso é prática sexual ilícita. Isso é prática sexual que vai trazer problema, prejuízo. Mas o relacionamento íntimo, ele faz parte do casamento, da união familiar, da união conjugal, que através dela vem o núcleo familiar, que foi tudo estabelecido por Deus. Agora, se o ser humano agir dentro daquilo que foi estabelecido por Deus, é bênção. Fora do que é estabelecido por Deus, maldição. Então, não é a prática sexual em si, mas como se tem envolvimento nesse contexto. Para o feminismo, esse modelo, que é conforme a palavra de Deus, é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Então, eles defendem que esse parâmetro bíblico de sexo entre uma pessoa casada com aquela com a qual ela se casou, entre os dois cônjuges, isso aí é uma prisão, isso aí é algo repressivo, isso aí é prejudicial. A mulher tem que ter liberdade para se relacionar com quem quiser, independente da idade, independente de qualquer situação de relacionamento conjugal, ela tem que ter liberdade. Isso aí é o que defende o movimento feminista. Então nós vemos que o movimento feminista requer que nenhum modo de relação sexual deva ser considerado certo ou errado. Eles querem defender que todo tipo de prática pode ser realizada e que ninguém pode falar nada contra. Nós vemos que eles defendem iniciação sexual precoce, que a mulher tem a liberdade de ter relacionamento íntimo desde cedo, desde novinha. Defendem a homossexualidade, prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Defende a fornicação, que é a prática sexual entre entre pessoas não casadas. Defende o adultério, que é a prática sexual entre alguém que é casado com uma pessoa fora do seu vínculo, fora do casamento. Defende a prostituição, que é relacionamento sexual em troca de alguma coisa, em troca de dinheiro, a venda do prazer sexual. Então, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Então, eles defendem a liberação do aborto. Eles defendem a prática liberal de matar as crianças no ventre por coisas fúteis. E aí nós vemos que acabam trabalhando pesado, contribuindo para a desconstrução da família, para acabar com a família. Então, para fecharmos, ataques à família tradicional. Nós vemos aqui que a Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. O casamento, a união conjugal, a união íntima, a união sexual, a união conjugal, ela tem que ser construída nesse tripé, conforme nos ensina a palavra de Deus. Primeiro, tem que ser monogâmico o casamento entre uma pessoa, entre um homem e uma mulher. Não entre um homem e várias mulheres ou uma mulher e vários homens. É monogâmico. Segundo, heterossexual. A Bíblia ensina, deixará o homem, seus pais, e a mulher. E unir-se ao homem e à mulher. Só existe esse parâmetro no livro da palavra de Deus, no livro que é a palavra de Deus, que é a palavra do Criador, o livro santo do Criador. Monogâmico, heterossexual e indissolúvel. O parâmetro divino é que também o casamento seja construído para durar, para ser duradouro, para que não se acabe, para que não seja dissolvido. Então são esses três parâmetros. Então, tendo o homem como líder da família, Deus estabeleceu o casamento nesse tripé e estabeleceu que o homem tem que ser o líder dentro de casa, o líder no relacionamento familiar, dentro da família. Então nós vemos que para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher
obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge, imagine. Querem ter liberdade para ter todo tipo de prática, até da mulher ter a liberdade de ter prática sexual fora do próprio casamento. Está casada, mas pode ter tem que ter a liberdade de ter relacionamento com outras pessoas. E tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. A desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. É isso que eles trabalham. É isso que resulta todas essas ideologias do movimento feminista. E aí nós vemos aqui que a lição fecha esse tópico dizendo que o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Ao invés de melhorar o relacionamento entre homem e mulher através do movimento feminista, faz piorar. Ao invés de garantirem direitos, elas querem ter liberdade para fazer aquilo que é errado. O movimento quer trabalhar para que a mulher tenha liberdade para fazer aquilo que contraria a Bíblia, a palavra de Deus, para aquilo que contraria a vontade do Criador, aquilo que contraria a família tradicional, os costumes tradicionais. Para fecharmos, terceiro e último tópico, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Primeiro, modelo de esposa fiel. Aí nós vemos, conforme Provérbios 31, 10 até o versículo 31, conforme a nossa leitura bíblica em classe, nós temos aqui nesse terceiro tópico um destrinchar desses versículos. Né? A mulher virtuosa, que é o padrão para a feminilidade bíblica, é uma mulher que é um modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor, conforme Provérbios 31, 10. E nós vemos que no versículo 11, a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado. A conduta dessa esposa é ilibada. É uma conduta limpa em todas as áreas, tais como a liberdade conjugal, a pureza sexual, a administração do lar, a administração das finanças. Então, é um padrão de característica de mulher que é citada como mulher virtuosa, como um padrão de mulher, como um padrão de feminilidade bíblica. E aí o texto diz em Provérbios 31, 12, ao marido ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não é instável. É uma mulher segura. É uma mulher firme. Então, são padrões de mulher virtuosa. O padrão da mulher virtuosa fala de um modelo de esposa fiel. Segundo, tem um padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é uma mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada, que, conforme Provérbios 31, 15, diz que ela se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela providencia a refeição para a família, ela gerencia as atividades, as diversas tarefas do lar, é uma mãe protetora, cuidadora dos filhos, que procura prover ali para os filhos, ela educa a sua prole com sabedoria, com bondade, e nós vemos então que os filhos reconhecem seu incalculável valor, a elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido pela ditosa mãe. E nós vemos, para fecharmos, exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Ela se preocupa com tudo na sua casa, no seu lar, com seu esposo, com seus filhos. Ela se preocupa até com as finanças, de cuidar, de se preocupar em ajudar administrando. Ela é uma esposa, mãe e empreendedora, louvada por sua família. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus, conforme Provérbios 31, 30. Né? Então nós vemos que Provérbios 31, 30 nos mostra que a beleza é passageira, mas a mulher que teme a Deus, essa será elogiada. Né? Ali, na verdade, fechando com chave de ouro ali
a respeito das características, do valor da mulher virtuosa, que é o padrão bíblico da feminilidade cristã, da feminilidade de acordo com a palavra de Deus. Então, para fecharmos, podemos dizer que Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora, que são características que não tornam a mulher desprezível, mas que enobrecem as mulheres. Portanto, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e, assim, glorificar a Deus em sua soberania. Deus sabe de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo, Criador do ser humano. Ele sabe por que de ter criado determinada pessoa como homem e uma determinada pessoa como mulher. Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é melhor para todos nós, ele está no controle de tudo, ele tem todo o poder, a soberania e toda a sabedoria. Que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue abençoando as mulheres, que Deus continue abençoando as famílias. Breve estudaremos sobre transgênero. Que transrealidade é essa? Continuemos estudando na Escola Bíblica Dominical. Continue orando por esse projeto, o canal EBD com Eduardo. E nos ajude a divulgar os links dos vídeos para alcançar mais pessoas com comentários a respeito da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a todos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.